Bom, o Conselho sempre teve um compromisso absolutamente essencial com essa perspectiva de quais os alimentos que estão sendo produzidos, como são produzidos, quem tem acesso aos alimentos. Então, toda a pauta do Conselho, historicamente, é uma pauta muito em defesa da agricultura camponesa, da agroecologia, do alimento saudável, do alimento produzido de maneira sustentável. E é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente só liga para a dimensão do ambiente, que logicamente é importante. Mas a perspectiva do Conselho, e que está na definição de segurança alimentar e nutricional, é que essa sustentabilidade ela tem três pilares: logicamente a ambiental, a econômica e a social. Então, todo o processo, né, da terra, da semente, de como é produzido, como os alimentos estão disponibilizados, eles precisam gerar uma riqueza, né, que seja compartilhada. Os benefícios desse processo precisam ser benefícios compartilhados, porque senão a gente vai ter o que a gente vive no Brasil hoje, que é pessoas que produzem alimentos que não têm acesso a esses alimentos, o meio rural que tem uma pobreza muito importante. Relativamente, o número de pessoas em situação de fome no meio rural é maior, mesmo que em termos de número seja maior na cidade, porque muito mais gente está morando nas cidades. O campo hoje merece atenção, primeiro porque ele que produz os nossos alimentos, e segundo, ele não compartilha, né? Ele não usufrui da riqueza que está sendo produzida. Então, o Conselho tem esse papel de fazer essa defesa. E o quanto que o Conselho é importante ou pode mudar essa realidade? A partir do momento em que ele aprofunde a sua legitimidade e a sua representatividade. Se você olhar no conjunto de organizações e movimentos que estão presentes no Conselho, você vai verificar que tem uma presença importante do movimento rural, do movimento camponês, de mulheres camponesas, de mulheres indígenas, enfim, todo o conjunto de sujeitos sociais que são responsáveis pelo que a gente chama a produção da comida de verdade. Então, quanto mais representativa e legítima for essa participação, mais a gente consegue ter propostas que sejam propostas que realmente identifiquem e representem uma verdade, um conhecimento e uma realidade que está sendo produzida nas diferentes organizações. Porque isso que é importante de um espaço de participação social, né, como o Conselho. Porque não é uma discussão apenas teórica, tem também discussão teórica, logicamente, porque a gente precisa compreender questões que estão além de nós, mas há uma contribuição importantíssima do conhecimento que é gerado nessas experiências, né, locais, as vivências que são geradas e as necessidades também que são identificadas. Então, o Conselho tem essa força, ele leva para dentro da máquina do Estado uma coisa que não é fácil o governo ter acesso, que são as diferentes realidades do nosso país. Eu acho que tem vários caminhos que a gente precisa percorrer. A gente sabe percorrer alguns caminhos, mas eu acho que nós estamos num momento tão mais complexo, tanto no Brasil quanto no mundo, que não é uma questão de repetir o que era feito. Eu acho que a gente tem que passar por um outro patamar. Alimentos saudáveis, adequados, produzidos de maneira sustentável, de maneira agroecológica, etc., eles podem, precisam e devem chegar, né, a todas as pessoas. E pensando nessas comunidades e nesses setores que estão em situação de maior vulnerabilidade, eles chegam por vários caminhos. Eles chegam, primeiro, por programas que dão acesso imediato, seja o programa de alimentação escolar, o programa de distribuição de cestas, etc., né? Chegam também a partir do momento em que você amplia toda a dimensão produtiva, né, do nosso país. E, por exemplo, começa a aprofundar experiências de agricultura urbana, periurbana, né, que tem um papel de produzir o alimento, mas também tem um outro papel que é tão importante quanto, que é reaproximar as pessoas do processo de produção de alimentos e também fazer com que as pessoas no meio urbano habitem aqueles espaços de uma outra maneira, né? Que a cidade seja muito mais amigável, inclusive sobre esse ponto de vista.
E um outro aspecto também, e que isso é uma das prioridades máximas nossa, é nós precisamos urgentemente de uma política nacional de abastecimento nesse país, aonde o abastecimento volte a ser uma responsabilidade do Estado brasileiro, né? Uma responsabilidade onde ele pense a organização de toda a teia de abastecimento numa perspectiva de realmente fazer com que os alimentos sejam acessíveis do ponto de vista físico. Tem que ser muito fácil comprar um alimento saudável e tem que ser muito barato. E isso só vai acontecer quando o abastecimento se tornar de novo uma responsabilidade do Estado e não uma atividade comercial privada como ela é hoje, né? É lógico que existe o espaço da atividade privada, comercial, tal, mas a questão da regulação dessa teia, né, dessa capilaridade de equipamentos de abastecimento, feiras, mercados de produtores, mercados públicos, diferentes estratégias que já foram usadas e que foram sendo abandonadas ao longo do tempo. Então, por que você tem uma cidade, qualquer cidade que você for no Brasil, você vai ver que tem regiões que simplesmente as pessoas elas podem até ter algum recurso para comprar alimento saudável, alimento fresco, mas é difícil, porque não tem um mercado, porque não tem uma feira, porque o produtor está longe. Então, a gente precisa ter essa lógica, a gente precisa pensar os espaços onde as comunidades vivem com equipamentos de abastecimento. Então, tem que ser muito fácil, muito barato. E isso tem que ser uma ação muito voluntária do Estado. Ele precisa investir nisso, ele precisa facilitar que isso aconteça. E não deixar na mão só do setor privado, que ele define onde ele vai pôr um supermercado, onde ele não vai pôr, onde tem vantagens, né? E também essa questão de facilitar os canais de comercialização de quem produz comida de verdade, né? Quem produz a diversidade do prato de comida da gente. Então, quem produz alimentos precisa também ter canais de abastecimento e de comercialização. Eu acho que existem intenções, existem manifestações, mas eu acho que existem potencialmente espaços de articulação, mas a gente precisa retomar um caminho que aprofunde a articulação dos setores de governo, que tem responsabilidades específicas em relação a esses objetivos. Então, a questão da assistência técnica, a questão do financiamento, a questão dos canais de abastecimento, a questão também de juntar tudo isso com a dimensão do consumo, da saúde. Nós temos um espaço como esse no Brasil, que é a Câmara, por exemplo, Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O Brasil tem essa vantagem, a gente tem uma lei que instalou um sistema nacional que tem a responsabilidade de pensar tudo isso, que tem uma dimensão de participação social. Então, acho que nesse momento nós estamos vamos dizer assim, na antessala de retomar o que a gente já fez, de repensar o que já fez e também de aprender tudo que nós perdemos. Por que nós perdemos o que perdemos, né, em tão pouco tempo? Quer dizer, todos os resultados que o Brasil teve de diminuir a fome, de diminuir a pobreza, de aumentar a produção da agricultura familiar, de aumentar o acesso da agricultura familiar e camponesa aos mercados, tudo isso se perdeu num tempo muito curto. Então, a gente precisa aprender com essa perda, porque isso tem a ver com uma dimensão política, logicamente, de como que são feitos os acordos, como são feitos os pactos, mas também tem a ver muito com a gente fazer um processo de empoderamento da sociedade perceber que ela não está recebendo nenhuma dádiva, que ela está simplesmente vivenciando a implementação de um direito que ela tem. Então, acho que tem também um investimento de um processo de ampliação da consciência coletiva sobre o que nós podemos, precisamos e temos direito. E há um processo aí de articulação entre as experiências que a sociedade civil criou há muito tempo e aprofundou essas experiências nesse tempo todo, desses pelo menos 6 anos, onde as políticas públicas foram desmanteladas, a sociedade civil brasileira continuou atuando com enormes desafios, mas ela não desistiu, né? Então, nós criamos
para além das experiências que já estavam sendo criadas, nós criamos outras experiências diante, por exemplo, dos desafios que a pandemia trouxe. Então, há que aprofundar também esses canais de diálogo, mas não um diálogo burocrático, um diálogo onde realmente essas experiências possam modificar o modo como o Estado realiza a política pública. Destinação de recursos, monitoramento de ações, implementação, e ter também muito mais flexibilidade, porque a diversidade do Brasil, ela exige que a gente tenha políticas públicas que tenham um olhar geral, mas que elas consigam se implementar de uma maneira específica nos territórios. A gente não tem uma única solução para todos os problemas, mesmo pensando num único desafio, né? Então, é importante também que a gente tenha flexibilidade para atender necessidades e particularidades que estão sendo expressas em determinados territórios, em determinadas comunidades. Porque aí também você junta a capacidade do Estado em fazer coisas com a capacidade que a sociedade civil também tem de fazer coisas. Então, é aí, nessa interação e com essa capacidade de atender a essas especificidades, que a gente ganha um novo patamar de resultados. E eu acredito que também, nesse aspecto, a gente ganha também maior sustentabilidade no que está sendo feito, em termos de enraizamento, né? Porque o que aconteceu é que as coisas geraram resultados, mas talvez elas não tivessem raízes suficientes para existir, destacar. Muitas vezes a gente delega a nossa representatividade, né? Ou a nossa representação em determinados espaços. Os espaços institucionais de participação, eles são fundamentais, eles precisam ser fortalecidos, eles precisam ser legitimados, mas há inúmeras possibilidades e uma diversidade impressionante no Brasil de participação. Então, é importante que dentro dos seus territórios, da sua comunidade, ou daquilo que você considera que é importante dentro da tua perspectiva de vida, que você encontre caminhos de participação, para você incidir com a tua vivência, com a tua necessidade, com a tua expectativa. Então, acho que isso é um chamamento para a sociedade brasileira que acredita e que vê a necessidade da gente realmente avançar para a justiça social para todos, né? A gente precisa incidir nessas raízes dessas desigualdades profundas que o Brasil tem. Então, questões ligadas a racismo, a desigualdades de gênero, a questão de acesso à terra e território, a legitimidade das diferentes formas de viver, de saber, de cultura. Todas e todos e todas nós temos possibilidade de ter algum tipo de inserção que possa mudar alguma coisa. E você mudando dentro do teu território, essas coisas vão reverberando também, né? Essas coisas de participação, 1 mais 1 nunca é 2, né? 1 mais 1 é muito mais que isso. Então, é importante que cada um também se sinta sujeito desse processo de transformação.